Olá, caro amigo, tudo bem? Nós estamos fazendo uma série do livro de Oséias. Deus queria ensinar o povo sobre a gravidade do seu pecado através de Israel. Interessante que essa mulher em que Oséias casou era uma prostituta, tá certo? Israel estava se portando igual essa mulher. Como? Realmente uma prostituta, né? Não sei se em todos os casos, eu nunca fiz um estudo sobre isso, mas a mulher que está na prostituição, ela está ali por vários motivos, não sabemos, dinheiro, drogas, certo? Mas diz que, olha o que diz o texto aqui: repreendei vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que se afaste das suas prostituições, de sua presença, dos seus adultérios, de entre os seus seios. Interessante que essa mulher de Oséias, ela parece que não gostava de viver com ele, ela queria estar longe, queria voltar para a sua vida de prostituição. Essas casas onde as mulheres estão lá, Oséias teve que ir lá atrás dela muitas vezes, né? Olha o que diz aqui: afaste das suas prostituições, para que não a deixe a despida e ponha o dia e ela fique nua, né? Nesse contexto aqui. Interessante que o texto fala que os seus filhos são filhos de prostituição, ou seja, o marido Oséias não é o pai dessas crianças, mas mesmo assim ele teria que estar com ela, ok? E aqui as falas desse texto apresentam que normalmente os maridos, né, da prostituição dão tudo que aquela mulher precisa, mas tem um momento que eles abandonam ela, deixam ela de mão e ela sofre, e ela volta para o seu marido anterior, que é o Oséias, né? Então fica nesse problema aí. E o texto apela, né? Apela que essa mulher, ela vai sofrer as consequências de tudo isso aí. Olha o que diz assim: agora descobrirei suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. É interessante que esse contexto que fala sobre que Deus ele vai cumprir juízo. Cedo ou tarde ele vai ter que cumprir juízo. Ele fala também sobre as festas que o povo faz, né? As programações. Mesmo diante das prostituições, das situações negativas de fidelidade a Deus, o povo adorava ainda nas suas festas, comia, bebia. E tem uma promessa diz assim: ó, eu farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Alguns usam esse texto aqui para dizer que Deus aboliu a sua lei, né? E aqui está falando sobre festas, né? Mesmo diante da infidelidade a Deus, o povo ainda fazia festas, programações, se alegrava, né? Mas que adianta você adorar o Senhor, mas seu coração está longe do Senhor. Isso é interessante, né? Da sua boca tirarei os nomes dos Balim, não mais se lembrará dos nomes. Naquele dia, interessante que sempre no final de repreensões que vai sofrer, tem uma promessa. É claro que é condicional, né? Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu, com os répteis da terra tirarei deste o arco e a espada, e a guerra e farei com o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei com injustiça, juízo e benignidade e misericórdia. Ele faz uma alusão que ele faria aliança com seu povo. Aqui, meu amigo, ele está falando dos répteis no seguinte sentido: que todas as pessoas que não são de Israel seriam o seu povo. Isso concretizou lá em Jesus. Jesus, quando morre, ele faz uma aliança com todos. Todos que o aceitarem vão virar seu povo. E ele faz, né? Aproveitaria da minha esposa, né? Em justiça, em juízo e em misericórdia. Então, essa mulher seria a sua esposa fiel, né? E o Senhor daria muitos presentes para aquela mulher fiel. Então, esse é um resumo interessante, né? Sempre no final de uma repreensão, Deus ele tem uma promessa de restauração, de fará uma nova aliança. Quando Deus ele faz uma aliança com o seu povo, na verdade ele não muda nada, ele só renova a aliança com o seu povo. Não sei, cara amigo, que você cometeu de pecado, de erro, mas Deus ele quer renovar a aliança com você. Assim como um casal, depois de um tempo, de algum problema, ou mesmo devido ao tempo juntos, querem renovar sua aliança. Então, nesse momento de oração, consagração, de promessas, de revisão, né? E lembrança também das promessas que os dois fizeram para o outro. Assim, Deus,
Ele quer entre nós renovar a aliança. Em uma pintura que diz que somos casados, que esteja um pouco desbotado, ele quer pintar novamente e deixar bem claro para todo mundo. E ele deseja que você faça um compromisso com ele, assim como uma mulher. Fidelidade apenas entre os dois. Certo? Então esse foi o resumo do capítulo 2. Que Deus nos abençoe. É uma história maravilhosa que nos ensina a fidelidade de Deus apesar da nossa infidelidade. Da nossa, aqui no Pará chama cachorrada. Apesar das nossas cachorradas e infidelidades, Deus continua nos amando. Esse foi o resumo maravilhoso de hoje. Que Deus nos abençoe sempre. Abençoe a você. Se você precisa voltar para o Senhor todos os dias, ore comigo. Querido Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, assim como o Senhor está nesse vento maravilhoso sobre o nosso rosto. Te peço a bênção ao nosso colega que está nesse momento ouvindo essa mensagem. Se ele está em pecado, se ele está passando por problemas, traga ele de volta para os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, caro amigo, e até a próxima.